Olá, tudo bem com você? Não é novidade para aqueles que conhecem a palavra de Deus que a Bíblia é uma carta de amor que Deus enviou à humanidade. Até aqui temos estudado a lição da Escola Sabatina, que tem como título Como Interpretar as Escrituras. E a lição dessa semana, que nós vamos resumir agora, vamos comentar, é por que a interpretação é necessária. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia é como o pão da vida, ela é comparada ao pão da vida. E assim como nós nos alimentamos todos os dias, no que diz respeito ao alimento físico, precisamos também nos alimentar espiritualmente todos os dias. E a boa alimentação espiritual tem que ver também com esse contato com a Bíblia, essa leitura, esse estudo. Agora, não basta apenas ler, nós temos que ter certeza de que estamos interpretando corretamente a Bíblia. Nós temos que ter certeza de que não estamos interpolando nossa vontade, nossas ideias, nossas pressuposições ao texto sagrado. Nós temos que ter a certeza de que não estamos fazendo uma leitura equivocada do texto que estamos lendo. Por isso, a importância de saber interpretar a palavra de Deus. E o tema da semana foi este: por que interpretar corretamente a Bíblia é uma coisa muito importante. Lição 6, então, vamos lá. Repito que eu sempre entendo que você já leu a sua lição, já estudou esse assunto e que, portanto, aqui vamos apenas extrair alguns pontos principais, alguns insights interessantes para que possamos fixar o entendimento da lição e levar para a nossa vida, quem sabe apenas uma ideia básica, mas pelo menos uma ideia que vai realmente nos acompanhar por toda a nossa vida, tá bom? Antes de começarmos aqui, eu quero convidar você mais uma vez a acionar o sininho aí no meu canal para que você possa receber os avisos, notificações de novas postagens. Curta também esse vídeo, compartilhe, né, se você achar interessante. Isso também ajuda o nosso canal. Estamos aí quase chegando a 200 mil inscritos, pela graça de Deus. Eu louvo a Deus por esse recurso maravilhoso que Ele nos deu, a internet, que pode fazer com que nós alcancemos muitas pessoas de maneira simples, barata, né, e eficaz. Que Deus te abençoe ao estudarmos essa lição, tá bom? O verso principal aqui, o verso para memorizar da lição dessa semana, é Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque nós já entendemos que fé é confiança. Eu só posso confiar em quem eu conheço. Portanto, para eu ter fé, para eu ter confiança em Deus, eu preciso me relacionar com Ele. E obviamente que Deus se entristece quando nós recusamos esse relacionamento. Deus se entristece quando nós recusamos desenvolver essa confiança, que pode ser traduzida também como fé. Então, sem fé realmente é impossível agradar a Deus, né? A lição aqui faz uma comparação interessante logo na abertura, na parte de sábado, né? Diz assim que, às vezes, algumas pessoas usam a Bíblia como um oráculo divino. Sabe aquelas pessoas, até já ilustrei, né? Aqui, eu acho que numa lição passada, aqueles que gostam de fazer assim, abrem a Bíblia em qualquer lugar e aí extraem dali um texto e tentam fazer com que esse texto faça algum sentido para aquele momento que elas estão precisando. Ou então alguns chamam de buscar a palavra, né? Ir lá, quem sabe a uma igreja, algum local, assim, uma reunião, para tentar encontrar ali uma resposta de Deus por meio de um verso da Bíblia, uma coisa assim. Eu repito, não quer dizer que Deus não fale, não possa falar dessa forma com as pessoas, porque Deus tem muitas formas de se comunicar com o ser humano. Mas a forma correta de estudar a Bíblia não é assim. Inclusive aqui tem um exemplo até meio cômico, né, que diz assim: exemplo, quando um marido abandona a esposa por causa de outra mulher, a esposa então obteve grande segurança ao encontrar o seguinte texto na Bíblia, Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher. E aí essa esposa traída entendeu que Deus colocaria inimizade entre o marido dela e a amante. Você acha que isso faz sentido? Quando nós vamos lá a Gênesis 3,15, nós encontramos o real sentido desse texto, né? A inimizade entre a serpente, que é Satanás, a mulher, que é a igreja, representando a igreja, portanto esse grande conflito, né, que existe entre as forças do bem e do mal. Aplicar esse verso a uma mulher traída, a realidade de uma mulher traída não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. Mas infelizmente muitas pessoas acabam extraindo os textos do seu contexto e assim, como já dissemos aqui outras vezes, acabam gerando um pretexto para crer, para praticar coisas que não têm nada a ver com a mensagem de Deus registrada ali na página sagrada. A lição de domingo fala sobre pressuposições.
Aqui eu poderia também chamar de cosmovisões. O que é uma cosmovisão? Até deixei meus óculos aqui de lado. Alguns até perguntam, por que ele tira os óculos para ler, né? Realmente é a idade, né? Então, para enxergar de longe, eu preciso colocar os óculos agora. Agora, para perto, ainda dá para encarar sem eles. Então, cosmovisão é como se fossem os óculos conceituais com os quais a gente enxerga a realidade. Tudo que você acumulou de experiências, de conteúdo, de aprendizado, de preconceitos, de conceitos, acabam formando esses óculos conceituais por meio dos quais você enxerga a realidade. Então, pessoas diferentes enxergam coisas de modo diferente. A realidade é uma, mas a interpretação dos fatos é outra. Os fatos são os fatos, mas a interpretação deles são coisas diferentes porque passam por esse filtro, passam por essas lentes chamadas de cosmovisão. Pressuposições, eu suponho isso de maneira prévia, né? Eu tenho minhas suposições. Aqui pedia que nós lêssemos de novo Lucas capítulo 24, né? Para mostrar que as pressuposições dos discípulos tinham que ver com um Messias, rei, que iria libertar Israel do jugo romano, e na verdade eles liam a Bíblia, mas interpretavam a Bíblia segundo a sua ótica, segundo a sua pressuposição, segundo a sua visão de mundo equivocada. E por isso tiveram um grande desapontamento quando viram o Messias rei crucificado, morto e sepultado. Tiveram que rever seus conceitos, tiveram que destruir alguns conceitos e reconstruir outros, tiveram que abandonar suas pressuposições para aceitar o ensinamento de Cristo, de que de fato ele precisava morrer, ressuscitar ao terceiro dia e então iniciar uma obra maravilhosa no santuário celestial. Muito bem, a lição diz que ninguém se aproxima do texto bíblico com a mente vazia. Na verdade, ninguém se aproxima de nada com a mente vazia. Mesmo os cientistas, que dizem muitas vezes se pautar pela objetividade, mesmo os jornalistas, e aqui eu falo da minha profissão de jornalista, que muitas vezes falam que tem que ser objetivos, imparciais, isso não existe, porque o ser humano ele está carregado de preconceitos e conceitos, o ser humano está carregado de pressuposições, o ser humano tem a sua própria cosmovisão, as suas lentes conceituais com as quais vê a realidade. Portanto, ele sempre vai enxergar as coisas com esse tipo de experiência, e com a Bíblia não é diferente. Quando nos aproximamos da Bíblia, quando lemos a Bíblia, naturalmente vamos fazer uma leitura segundo a nossa ótica, né? Segundo as nossas ideias. Ninguém se aproxima da Bíblia com a mente vazia. Se, por exemplo, a cosmovisão de uma pessoa categoricamente exclui qualquer interpretação sobrenatural de Deus, essa pessoa não lerá nem entenderá as Escrituras como um relato verdadeiro e confiável do que Deus fez na história, porque a Bíblia está pontilhada de milagres, de atos sobrenaturais de Deus. Mas se a pessoa já exclui a possibilidade do sobrenatural a priori, se ela tomou a decisão de não aceitar o que é sobrenatural, é uma escolha, portanto, ela vai ler a Bíblia de forma equivocada, de forma enviesada, de forma preconceituosa, e assim não vai entender realmente aqueles textos que falam de milagres, por exemplo, né? A atuação de Deus na história de forma milagrosa. Mas ela irá interpretar a Bíblia de maneira muito diferente de alguém que aceita a realidade sobrenatural. A neutralidade total ou a objetividade absoluta não pode ser alcançada. O estudo da Bíblia e a reflexão teológica sempre ocorrem no contexto de pressuposições acerca da natureza do mundo e da natureza de Deus. O Espírito Santo, portanto, deve ser nosso guia a toda a verdade, como diz João capítulo 16, verso 13. Eu diria que esse verso poderia ser o verso central do estudo dessa semana. Ou seja, como nós temos preconceitos, como nós temos pressuposições, como todos nós desenvolvemos ao longo da vida uma cosmovisão que nos ajuda a responder aquelas questões fundamentais como de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, né? Deus existe ou não, enfim, o que é o ser humano. Levando em conta tudo isso, eu preciso desesperadamente de um professor, de um tutor, de um orientador, de um guia totalmente seguro. E esse guia, graças a Deus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ou seja, é a pessoa da divindade que inspirou os autores bíblicos. E veja que maravilha, nós podemos contar com a orientação do próprio verdadeiro autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Por isso que toda vez que nós abrimos a Bíblia, toda vez que nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ensinar a Bíblia, pregar a palavra de Deus, nós precisamos realmente pedir
que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, pedir que o Espírito Santo nos guie no conhecimento, nos guie no estudo da palavra de Deus, a fim de que nossas pressuposições não nos atrapalhem de entender adequadamente qual é a vontade de Deus expressa na Bíblia, a fim de que nossa cosmovisão não seja um filtro tão inadequado a ponto de distorcer aquilo que estamos lendo na palavra de Deus. Isso nos mostra como é importante saber interpretar a Bíblia e, mais do que isso, contar com o auxílio do grande autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Na lição de segunda-feira fala sobre tradução e interpretação. Outro problema, se podemos dizer assim, é a questão das traduções, porque toda tradução é um tipo de interpretação. Tem até uma frase que diz assim, que tradutore traitore, né, em italiano, ou seja, todo tradutor é uma espécie de traidor. Claro que isso é só uma brincadeira, porque na verdade é uma bênção poder contar com os tradutores, porque assim a gente pode compreender, graças à interpretação deles, textos que de outra forma não compreenderíamos, porque não somos versados naquela língua. Obviamente que o ideal seria nós compreendermos e lermos os originais, o texto original da Bíblia, grosso modo hebraico e grego. Algumas partes lá no Antigo Testamento que foram escritas em aramaico. Se conseguíssemos ler o hebraico e o grego, né, fluentemente, seria uma tremenda bênção, porque assim descartaríamos, né, o papel mediador e interpretador dos tradutores, dos intérpretes. Mas como nem todos têm acesso realmente às línguas originais, não conhecem as línguas originais bíblicas, realmente as traduções são importantes. E aí nós temos que levar em conta que muitas vezes ocorrem alguns probleminhas na hora de traduzir certas expressões, certos termos, certas palavras, certas ideias. Eu citei no resumo da semana passada o texto ali de Lucas, né, em que Jesus fala para o ladrão: você estará comigo no paraíso. Por causa de um erro de tradução, algumas pessoas pensam que o ladrão estaria naquele mesmo dia no paraíso onde Jesus não esteve, para onde Jesus não foi. Veja como aí cria realmente uma interpretação equivocada. Outro texto que é mal interpretado é aquele que nós também já citamos aqui, né? Comam tudo que se vende no açougue, ou então, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai dela. E há pessoas então que acham que podem então tomar veneno, podem comer, podem fumar porque entra pela boca fumaça, podem comer carnes imundas, não é? Os textos aí não dizem nada, não tem nada que ver com carnes imundas ou não, dietética, né, bíblica. Então, como é importante a gente realmente interpretar corretamente a Bíblia e dispor de boas traduções também do texto bíblico, né? Eu citei na semana passada algumas Bíblias que eu gosto de ler, que eu gosto de usar de forma comparativa, né? A Bíblia Almeida, de Jerusalém e outras versões. É bom você ter para que você possa comparar o mesmo texto em várias versões para ver realmente como os tradutores trabalharam ali. Aqui a lição ensina a origem da palavra hermenêutica, né? A hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, né? Um texto, né? A palavra grega hermeneua vem do deus grego Hermes, lá do paganismo, né? Daí vem hermenêutica, porque Hermes era considerado o deus emissário, aquele que levava as mensagens dos deuses entre si e para a humanidade. Por isso, hermenêutica, então, é a palavra que se reporta aí a essa mitologia, né, de um Deus que era o mensageiro, aquele que transmitia mensagens, aquele que comunicava. Portanto, a hermenêutica, ela deve nos lembrar disso. É a ciência, digamos assim, o ramo da ciência, né, que nos ajuda a compreender bem, a interpretar bem um texto. Aqui no finalzinho da lição diz assim que esse é o principal propósito da hermenêutica. Qual? Transmitir com precisão o significado dos textos e nos ajudar a aplicar corretamente o ensino do texto à nossa vida. O texto de Lucas, mencionado anteriormente, no caso aqui, Lucas capítulo 24, verso 27, mostra que Jesus fez isso com seus seguidores. Imagine então ter o próprio Jesus interpretando as passagens bíblicas para você. Por isso que é importante nós lermos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, porque geralmente o Novo Testamento ajuda a interpretar corretamente o Antigo Testamento. Por isso que é importante ler atentamente as palavras de Cristo. O Sermão da Montanha, por exemplo, que é uma tremenda de uma exegese de textos do Antigo Testamento. Ali Jesus amplia o sentido da lei de Deus
escrita lá no Antigo Testamento, amplia conceitos, extrai princípios por trás do texto. Jesus é o maior intérprete da Bíblia, com certeza, e quando lemos as palavras dele registradas no Novo Testamento, estamos caminhando com segurança na compreensão da Bíblia Sagrada. Lição de terça-feira, a Bíblia e a cultura. Aqui é um outro detalhe importante que precisamos levar em conta, porque a Bíblia foi escrita numa cultura específica, ou em algumas culturas, né? Por exemplo, Daniel, quando escreveu seu livro, estava na cultura babilônica. Moisés tem muito da cultura egípcia. Os discípulos, na cultura lá da Palestina do século I, pesca, campo, né? Jesus usou muitas parábolas, contou muitas parábolas usando elementos culturais daquele tempo e daquele espaço. Então é preciso levar em conta realmente a cultura em que os livros bíblicos foram escritos. Quando estudamos a cultura judaica, por exemplo, nós aprendemos muito sobre a Bíblia. Nós entendemos muita coisa sobre textos bíblicos que de outra forma ficariam confusos para nós. Como por exemplo, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Como assim? Jogar o pão na água? Ele vai se desmanchar, não é? Só que naquele tempo, pão era a semente do trigo mesmo. E eles lançavam isso após uma chuva sobre as águas. E depois de muito tempo, aí vinha a chuva das colheitas, o trigo já tinha germinado, e eles podiam então colher o pão de volta em abundância. Veja como é interessante quando nós entendemos realmente o sentido das palavras, quando nós conhecemos um pouco da cultura em que o texto foi redigido. Apocalipse, por exemplo, né? Nós vamos agora começar uma série, quero te convidar para isso também. Sexta-feira que vem, começarei aqui no meu canal uma série com 3 amigos teólogos sobre o Apocalipse. Desvendando o Apocalipse. Você vai gostar muito dessa série, eu tenho certeza. Nós vamos fazer 6 capítulos, 6 lives sobre os blocos temáticos do Apocalipse. Por que é importante falar isso? Porque tem pessoas que leem o Apocalipse como se fosse um livro linear, como se fosse um livro do século XXI, com o qual estamos acostumados, que geralmente tem começo, meio e fim, não é verdade? Só que o Apocalipse, por exemplo, ele é repleto de flashbacks. O autor, João, está escrevendo, de repente ele volta no tempo, conta alguma coisa, avança no tempo. É muito comum na literatura apocalíptica, né? Como Daniel e Apocalipse, haver repetições e ampliações. Repetições e ampliações. Quando a pessoa não leva em conta esse tipo de coisa, ela pode fazer interpretações muito equivocadas do livro. E nós vamos trabalhar esses conceitos nessa série aqui no meu canal sobre o Apocalipse, tá bom? Então, repito, é importante conhecer a cultura, é importante conhecer o estilo literário também dos autores daquele tempo, enfim, saber se trata de um livro profético, poético, histórico, e, enfim, cronológico, né? Tudo isso nos ajuda bastante na compreensão da mensagem que está ali registrada. O texto para a lição de terça-feira é um que me encanta toda vez que eu leio. Atos capítulo 17, versos 16 a 32. É aquela história em que Paulo foi até a Grécia e lá em Atenas, capital cultural do mundo, onde havia filósofos, pessoas muito sábias, né, eruditos, Paulo está ali agora e ele se vê diante de uma tremenda oportunidade, que nós todos temos que sempre estar atentos também para isso, né? Uma tremenda oportunidade de pregar o evangelho para uma cultura diferente, para uma nação diferente, para um povo diferente. Mas agora, por onde começar? Veja, quando Paulo ele prega nas sinagogas judaicas, ele começa das escrituras, da Bíblia, porque era um elemento comum entre ele e os judeus que estavam por ali. Ele parte do conhecido para o desconhecido. No caso, ele sai das escrituras e vai para Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus aos judeus. Mas agora estava na Grécia, eles não conheciam as escrituras judaicas, não conheciam o Deus de Israel, o Deus único. Por onde começar? Paulo foi muito sábio ao observar a cidade, ver ali várias estátuas de deuses, né? Percebeu que eles eram politeístas. Ele viu lá um altar cuja inscrição era ao Deus desconhecido, um altar vazio. Olha que falando um pouco de gíria, né? Que sacada que Paulo teve. Ele disse para os atenienses: olha, é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês agora, o Deus desconhecido. E aí ele começa a falar do Criador do universo. Inclusive Paulo cita versos de uma literatura grega. Ele cria um link, né, uma ponte com seus ouvintes, ao mostrar que conhecia também a literatura, a filosofia, parte dela pelo menos, da Grécia. E assim desperta o interesse daquelas pessoas. E ele começa então a falar do Criador do universo. Antes de falar de Jesus
e da Bíblia depois, enfim, ele começa por um elemento comum. E mais do que isso, ao falar que Deus criou todos os seres humanos, ele estava dizendo o seguinte, que não importa a cultura, não importa quem você seja, de que época seja, de que cultura ou país seja, de que etnia você seja, de que condição social você seja, você, como eu, é filho de Deus. Portanto, nós temos um elo, nós temos algo que nos une, a nossa filiação divina, a nossa criação. Né? E aí depois Paulo introduz a redenção ao falar de Jesus. Claro que muitos ouvintes dele, a gente conhece a história, acabaram não depois dando mais importância para o que ele estava falando, não queriam mais saber daquilo ali, mas algumas pessoas se converteram. Dâmaris, um outro senhor lá que era Areopagita e algumas outras pessoas aceitaram o evangelho, aceitaram a pregação do apóstolo Paulo. Então veja como Paulo foi sábio em usar elementos culturais lícitos. É bom que se diga isso, porque muitas pessoas podem achar que posso usar então todos os elementos culturais que estão ao meu dispor. Não, alguns são impróprios, alguns são imorais, alguns são indecentes, não combinam com o evangelho. Paulo usou elementos nobres daquela cultura e com isso fez uma ponte entre eles, né? E assim a pregação foi mais eficaz, né? A lição diz assim, por exemplo, a cultura hebraica atribui a um indivíduo a responsabilidade por atos que ele não cometeu. Por que é importante saber disso aqui, por exemplo? Quando a gente lê na Bíblia que Deus endureceu o coração do faraó, parece uma crueldade. Então foi Deus que fez o faraó ficar teimoso, foi Deus que fez o faraó ser intransigente e finalmente acabar pagando por isso? Não, porque quando estudamos a cultura hebraica, descobrimos que Deus, qualquer pessoa, né, quando não impede alguma coisa, lhe é atribuída essa atitude. Então, quando você lê que Deus endureceu o coração do faraó, ou que Deus criou o mal, ou coisas parecidas, entenda que no pensamento hebraico, a ideia era, Deus permitiu que o coração do faraó fosse endurecido. Deus permitiu que o mal se desenvolvesse no universo, porque ele criou seres livres. Então, Deus não causou isso exatamente, ele permitiu. Veja como é importante conhecer a cultura, veja como é importante conhecer a mentalidade dos autores, para que você não faça interpretações inadequadas, que podem até manchar o caráter de Deus. Uma outra comparação interessante na lição de terça-feira, pense na álgebra. Ela foi inventada no século VIII, no século IX, depois de Cristo, lá em Bagdá. Quer dizer que eu não posso então usar a álgebra porque ela foi inventada em Bagdá, naquela cultura específica? Não. Os princípios da álgebra valem para todos os tempos, para todas as culturas. Da mesma forma, a Bíblia foi escrita numa cultura e numa época específicas, mas os seus princípios são eternos. E é importante que toda vez que nós lemos a Bíblia, nós consigamos extrair os princípios eternos que estão ali registrados. Não nos prender necessariamente apenas na cultura ou na intenção do autor para aquele momento, para aquele tempo, mas perceber realmente a mensagem que passa as eras e chega até nós hoje com validade. Por isso é importante saber interpretar a Bíblia. Veja só. Lição de quarta-feira, nossa natureza pecaminosa e caída. Essa lição aqui é muito simples, é muito fácil resumi-la, porque, na verdade, ela nos faz lembrar que o pecado que trouxe morte ao mundo, trouxe doenças ao mundo, trouxe pandemias, trouxe injustiças, tragédias, é o mesmo causador da nossa limitação mental, cognitiva. O pecado, ele trouxe problemas em nossa forma de pensar. O pecado trouxe, aqui faz uma listinha de males, né? Orgulho, engano próprio, dúvida, afastamento e desobediência. Muitas vezes nós lemos a Bíblia tentando validar ideias nossas. Muitas vezes lemos a Bíblia com um egoísmo no coração e isso não é bom, isso é péssimo na verdade. Por isso precisamos pedir que Deus nos faça com que nós nos dispamos, né? Nós tentemos deixar de lado esses preconceitos, essas coisas ruins como orgulho, a fim de que possamos interpretar corretamente a mensagem de Deus, né? Algumas pessoas tendem a ouvir somente as ideias que lhes são atrativas, mesmo que elas estejam em contradição com a vontade revelada de Deus. Precisamos que Deus tire esse filtro da nossa mente, dos nossos olhos, para que não apenas queiramos ouvir coisas atrativas, coisas que vão ao encontro das nossas convicções, ideias ou até preconceitos. Precisamos permitir que Deus use a sua palavra para quebrar nossos preconceitos, tirar as vendas dos olhos e mostrar quando estamos errados, quando estamos pensando de forma equivocada. Aquele que duvida rapidamente se eleva a uma posição em que julga o que é e o que não é aceitável na Bíblia. Um terreno muito perigoso, sem dúvida, né? Há pessoas que por causa
Por isso que o verso principal da lição é: sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que duvida que a palavra de Deus seja totalmente inspirada, que todos os seus livros são inspirados, ela acaba correndo o perigo de selecionar aquilo que ela acha que é importante e o que não é. Há pessoas, por exemplo, que consideram 9 mandamentos da lei de Deus válidos, mas dizem que um deles não é mais válido para os nossos dias. Por que será? Porque elas não querem perder o emprego, não querem perder uma faculdade, porque não é conveniente guardar esse mandamento? Veja, como é perigoso realmente a gente ser seletivo e não ter fé na palavra de Deus. Há pessoas que acham que Jesus teria cancelado a lei de Deus quando morreu na cruz. Veja que coisa absurda, o mesmo Jesus que veio guardar os mandamentos de Deus, não é? Então, a falta de fé muitas vezes nos faz ser seletivos assim. Nos faz ter a audácia de dizer: esse livro aqui é inspirado, esse aqui já não. Cantares fala de sexo, fala disso, daquilo, então acho que não é inspirado, como durante a história do cristianismo muitas pessoas achavam que não era. Apocalipse é incompreensível, é muito complicado, ele é muito duro em sua mensagem, então eu vou deixar para lá e vou ler só o que me convém. Não podemos fazer isso, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Toda a Bíblia. E se ela aponta para erros que eventualmente eu esteja cometendo, se ela aponta para pecados que eu esteja praticando, peçamos então a Deus poder, perdão primeiramente, e poder para ser vitoriosos. Peçamos a Deus que nos ajude a enxergar como Ele quer que nós enxerguemos as coisas, não com as nossas lentes defeituosas e com nossos pensamentos contaminados pelo pecado. Que Deus nos ajude realmente a ter uma mente clara para entender a sua palavra. E finalmente, na lição de quinta-feira, eu quero ler para você aqui Neemias, capítulo 8, versos 1 a 3 e verso 8. Na verdade, eu vou ler só o verso 8, porque do 1 a 3, basicamente, conta aqui de um momento na história do povo de Israel, em que a Bíblia foi lida para o povo, foi lida em público. E aí no verso 8, veja que bonito, diz assim, ó: leram no livro, na lei de Deus, na Torá, né, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Olha que interessante, não basta ler, tem que entender. E aqui nós vemos então os líderes, né, lendo a Bíblia para o povo e explicando a Bíblia. Como é importante realmente que se entenda aquilo que se lê. Não basta apenas ler. E não ter preguiça também de repente se deparar com um texto meio complicado, meio difícil e dizer assim: bom, isso é um mistério. Nem sempre. Há mistérios insondáveis na Bíblia, tudo bem, mas há coisas que foram dadas para que nós possamos entender claramente. Então, se aplique, se dedique. Sabe, eu fico triste quando vejo pessoas que às vezes compram lá um eletrodoméstico, um computador, um carro, e ficam horas e horas ali lendo o manual, tentando entender tudo sobre o que compraram. Mas com a Bíblia não age da mesma forma. Quando encontram um texto meio complicado, já desistem da leitura e deixam a Bíblia de lado. Se um carro, um computador, um equipamento merece nossa atenção desse jeito, quanto mais a palavra de Deus deveria merecer. Não deveríamos nos contentar com o conhecimento superficial dela. Não deveríamos desistir no primeiro momento de dificuldade. Deveríamos perseverar. Pergunte para pessoas mais experientes. Vá à internet pesquisar. Pegue um comentário bíblico, né? Eu mostrei ferramentas úteis para entender a Bíblia na semana passada. Use essas ferramentas. Deus merece isso. A palavra de Deus merece isso. E você também merece isso, porque quanto mais você entende a Bíblia, mais feliz você vai ser, mais você vai conseguir se localizar na história e mais preparado para a volta de Jesus você estará. Ok? E a lição cita outro texto aqui que eu quero ler para você, que é 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16, os versos dizem o seguinte: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Que sério isso aqui que Pedro disse, né? Realmente, Paulo era um erudito. E ele escreveu alguns textos assim bem complicadinhos, digamos assim. Tanto é que são talvez os mais distorcidos por pessoas que não se aplicam ao estudo da Bíblia. Tiram dali coisas que Paulo nunca tinha dito, nunca disse, né? Nunca escreveu. Então, como diz Pedro, né? Os ignorantes, aqueles que rejeitam o conhecimento,
E os instáveis, aqueles que não têm uma mente firmada na palavra, aqueles que talvez tenham intenções ruins por trás de suas ações, os instáveis, os que não têm pensamento estável, digamos assim, os que não são firmados na palavra e guiados pelo Espírito, e os ignorantes torcem as Escrituras e vão acabar se perdendo por isso, se ensinarem o que é errado. Sabem, eu costumo dizer, e repito aqui, que na multidão de conselhos há sabedoria. Na verdade é um texto bíblico, né? Na multidão de conselhos e de conselheiros há sabedoria. É importante que nós promovamos a unidade na igreja. É importante que claro que Deus não quer que nós sejamos iguais, que nós tenhamos o mesmo pensamento em tudo, né? É importante frisar aqui que Deus quer unidade na diversidade, mas em doutrina, em pontos importantes de doutrina e de conhecimento bíblico, é importante que nós tenhamos unidade na igreja. É importante que nós estudemos juntos, oremos a Deus para entender corretamente os textos, porque a compreensão correta dos textos bíblicos gera unidade na igreja. Mas quando um ensinador ensina uma coisa e outro outra, e embora os teólogos da igreja ensinem uma coisa, os livros da igreja ensinem uma coisa, os livros do Espírito de Profecia ensinem uma coisa e outros vão noutra direção, isso causa controvérsia desnecessária, isso causa desunião na igreja. E aí, como vai afetar também a nossa missiologia, esse tipo de coisa? Por quê? Porque missiologia é pregar o Evangelho, é missão. E para pregar o Evangelho temos que ter uma coerência, temos que ter o mesmo entendimento das doutrinas bíblicas, do Evangelho, enfim. Como vamos pregar uma verdade, sendo que nós estamos totalmente em desacordo, talvez, com relação a essa verdade? Precisamos orar mais pelo Espírito Santo, pelo entendimento do Espírito Santo, precisamos orar mais por unidade e deixar de lado nossas vaidades, talvez uma ideia particular que me encante, que eu goste de falar sobre ela. Sabe, tem um texto de Ellen White que para mim é muito importante e que nos coloca em nosso lugar em posição de humildade. Ela diz que mesmo que eu tenha entendido alguma coisa com uma nova luz, e que esteja certo isso, se eu apresentar isso a líderes mais experientes ou a compartilhar isso com a liderança da igreja, pessoas dedicadas a Deus e colocadas ali por Deus, e essas pessoas, a igreja, entender que não é o momento de eu falar sobre essa verdade que eu descobri, eu devo me aquietar e esperar pelo tempo do Senhor. Veja só, como seria importante que as pessoas parassem para pensar um pouco nesse conselho de Deus, né? Não agir independentemente, não achar que eu sou o dono da verdade. Deus está guiando um povo, uma igreja, e Ele espera que entre nós haja harmonia nos pontos essenciais, nas doutrinas, na compreensão da palavra de Deus, e que preguemos essa mensagem coesa, essa mensagem que vem de Deus, para que as pessoas possam compreender realmente que existe uma verdade, e essa verdade está na Bíblia. A interpretação das Escrituras é um assunto vital à saúde teológica e missiológica da igreja. Sem uma interpretação correta da Bíblia, não pode haver unidade na doutrina. Que Deus nos ajude realmente a buscar essa unidade na doutrina, sendo humildes, aceitando a guia do Espírito Santo e agindo em conformidade com os ensinamentos da Palavra de Deus. Por que é importante nós sabermos interpretar corretamente a Bíblia? Você percebeu? É muito importante. Não basta apenas ler, temos que estudar e ter certeza de que nós estamos realmente entendendo aquilo que foi escrito naquele tempo, mas cujos princípios eles atravessam os séculos e chegam até nós aqui no século XXI. Eu volto a apelar para você, estude a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias e tenha certeza, por meio da oração, da fé, de que você está interpretando corretamente e assim seguindo corretamente os ensinamentos que Deus deixou em seu livro sagrado. Vamos orar a Deus? Bom Pai, muito obrigado por esse presente que é a Bíblia. Muito obrigado por essa carta de amor que Tu nos legaste. Muito obrigado porque usaste pessoas consagradas para escrever esse livro maravilhoso, essa coleção de livros maravilhosa. Ajuda-nos não apenas a ler a Bíblia, mas estudá-la, Senhor. Envia Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender bem a Bíblia Sagrada, que o Santo Espírito nos faça ir além dos aspectos culturais, que o Santo Espírito nos faça vencer nossa mente pecaminosa, que distorce muitas vezes aquilo que estamos lendo, mas que Ele faça com que nós possamos ter pensamentos claros, compreensão adequada do que estamos lendo, e que esse entendimento nos faça realmente desenvolver a fé que Te agrada, nos faça aproximar mais de Ti,
e nos faça ser missionários, pregando uma mensagem correta, verdadeira, a um mundo que perece envolvido em enganos e mentiras. Dá-nos, ó Deus, a tua paz e ajuda-nos a continuar firmes no estudo da Bíblia e da lição da Escola Sabatina, para que possamos crescer cada vez mais na nossa compreensão da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você e que Deus abençoe a sua vida e também a sua família.